Olha o que disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Veja você que acompanha o tempo de reflexão nessa noite. Jesus dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. E Ele faz um convite a todos, porque Ele diz: quem crer em mim, né? Ainda que esteja morto, viverá. Tem gente que crê em vários nomes, mas não crê em Jesus. Isso é um engano muito grande que traz consequências para a eternidade. É necessário crer em Jesus. É Ele que é a ressurreição e a vida. E quando nós cremos em Jesus, quando nós abrimos o coração para Jesus, crendo em Jesus, aí nós devemos nos esforçar para irmos aprendendo sobre a palavra de Deus. Porque aí nós vamos entendendo que através da fé em Jesus, nós somos livres do inferno. Nós não iremos mais para o inferno, diz a Bíblia. Todo aquele que crê em Jesus está livre do inferno, está liberto do poder do pecado e da influência das trevas. Veja a importância da fé em Jesus. Por isso ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O homem que está longe de Deus, ele está caminhando para o inferno. A Bíblia nos garante. Por isso nós precisamos abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele muda a nossa situação. Através dele nós somos livres da condenação eterna. Através de Jesus nós experimentamos a redenção pela fé em Cristo Jesus. Temos a promessa. Temos aí uma nova vida para vivermos segundo o Espírito Santo, porque quando cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. É o selo de Deus em nossas vidas. Por isso tudo se faz novo. É o novo nascimento. A pessoa muda, porque o Espírito Santo vai governar a vida desta pessoa, se ela realmente exercitar a fé em Jesus, se ela se deixar ser dirigida pelo Espírito Santo, ela vai ter um novo nascimento. E aí vai conhecendo e experimentando as maravilhas de nascer pelo Espírito. Um novo viver, como Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, lá nos dias em que Jesus passou por essa terra. Ali em Jerusalém, Nicodemos era uma das principais autoridades entre os judeus. Ele fazia parte do sinédrio que julgava as causas que aconteciam, que existiam entre as pessoas. Ele era uma dessas autoridades. Conhecedor da lei judaica e de todos os ensinamentos que a lei determinava, a lei do Antigo Testamento. Mas um dia ele procura Jesus e Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Agora imagina, um religioso como Nicodemos recebe a orientação de Jesus que ele devia nascer de novo, precisava nascer de novo. Jesus está falando comigo e com você também. Nós precisamos nascer de novo. Nascer para termos uma nova vida que somente o Espírito Santo pode nos dar. E isso é possível quando exercitamos a fé em Jesus, porque aí nós somos selados com a presença do Espírito Santo.
E aí tudo se faz novo, né? Aquele que bebia o dia inteiro já consegue se libertar da bebida. Aquele que roubava não rouba mais. O que matava já não faz mais isso. Aquele que comprava e não pagava também não faz mais, porque ele tem uma nova vida, uma nova mente, um novo caráter, tem a vida transformada. Por isso Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. É uma nova vida. Os olhos espirituais são abertos. E aí nós aprendemos as maravilhas da palavra de Deus. Sentimos paz, sentimos alegria em falar da palavra de Deus. Sentimos prazer na leitura desta palavra, porque é Deus falando com todos nós. Tudo se faz novo. É o renascimento. Agora, em Cristo Jesus, o único que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nessa noite, eu quero convidá-lo, que você aceite o convite de Jesus. Porque Jesus disse, olha, vinde a mim, todos. Quer dizer, seja quem for, vinde a mim, para que alcanceis a paz, a alegria, a harmonia, para que tenham uma vida abundante, venham a mim. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma, só através de Jesus. E esse convite é para todos. Por isso, nesse momento, aí aonde você está, exercite a sua fé, crendo no Senhor Jesus Cristo. Veja que não é religião, não é uma placa de igreja. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está falando de religião, nada disso. Ele está chamando para que você exercite a fé nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, você fazendo assim, você tem a promessa do perdão de todos os seus pecados e tem a promessa de passar a eternidade no paraíso. Então, creia em Jesus e você será salvo. Você também não precisa pagar nada, porque a salvação é de graça, mediante a fé no Filho de Deus. O nome dele é Jesus Cristo, o centro da história, o Rei dos Reis, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E ele vem nos buscar a qualquer momento. Então se prepare exercitando a fé no Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e fiquem com Deus.